Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa aula de número 8 do seu curso de AutoCAD 2016. Pessoal, na aula de hoje nós vamos entrar numa parte bem legal aí do nosso curso, né? Que é relacionado aqui, ó, aos comandos de desenho aqui no AutoCAD. Então, a partir de agora, né, a partir desta aula aqui, né, você já aprendeu aí muita configuração, já aprendeu a instalar o AutoCAD. Agora, de fato, nós vamos realmente começar a utilizar as ferramentas, né, que são de uso para desenho realmente aqui no AutoCAD. Então, basicamente, nós vamos começar aqui com esses primeiros comandos, né? E possivelmente na próxima aula a gente vai fazer aí uma continuação e eu explico para vocês aqui todos esses comandos aqui, ó, todas essas ferramentas nesta aula aqui, ó, que são os nossos comandos de desenho, tá bom? Especificamente essa aula aqui não vai precisar você abrir nenhum tema, então você pode abrir o arquivo aí mesmo em branco, né, convencional do seu AutoCAD, tá? Pode ser qualquer arquivo, DWG ou DWT, não importa, é apenas para que você conheça aqui as ferramentas. E aí sim, no decorrer das aulas nós vamos produzindo aí alguns elementos, né, alguns desenhos, e nós vamos salvando eles, tá? Eu vou pedir para que você digite aí no atalho do seu teclado o atalho OP de opções, tá ok? Vai abrir a janela de opções. Como eu comentei, nós teremos uma aula, né, específica aqui só sobre essa janela aqui de opções aqui no AutoCAD, tá? Se você estiver utilizando aí o AutoCAD em português, tá, ou também em espanhol, você vai vir aqui na segunda abinha, tá? Em inglês tá Display. E logo aqui de imediato, ó, você tem Windows Elements, ou seja, no AutoCAD 2016 para cá, nós temos a possibilidade de mudar a cor dessa parte aqui da ribbon, tá? Então eu vou deixar aqui, pessoal, ó, provisoriamente, Light significa claro, tudo bem? Vou vir aqui, ó, em Colors, e aí eu vou pegar aqui, ó, Crosshair, que é na verdade essa mira que eu estou mexendo aqui com o mouse, tá? Selecionei aqui Crosshair e vou colocar uma cor dela diferente. Vou colocar aqui, ó, em Select Color, tá? E vamos colocar, ó, essa cor aqui, ó, cor 10. Legal? Vou apertar aqui OK, aplicar e fechar, aplicar e OK. Ó, observem só, aqui em cima, ó, a ribbon ficou toda branquinha, tá? Então aí é uma opção do usuário. E a mira que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, ela ficou com a cor aí vermelha, tá bom? Bem, pessoal, então para a gente iniciar um desenho, né, no AutoCAD, o AutoCAD, né, você já pode observar que ele é um programa basicamente para você desenvolver linhas, tá? Obviamente que através dessas linhas, aí também no futuro você vai entender que dá para você criar regiões, dá para você criar áreas, né? Dá para você criar volumes, né? Objetos sólidos. Mas basicamente o uso do programa, né? Ele é aí feito com linhas. E essas linhas, obviamente, vão ter aí as suas devidas cores, vão ter as suas devidas camadas, né? Ou em espanhol chamado de capas, em inglês chamado de layers. Ou seja, né? Todas as linhas terão suas características e as suas propriedades. Mas é um programa especificamente para você aprender a desenhar e fazer aí os seus projetos, tá? Muito bem, então, quando a gente vai fazer um desenho no AutoCAD, vocês se lembram que eu comentei que a gente desenha nessa área aqui, né? No nosso plano cartesiano. Então, a gente tem algumas opções, ó. Você tem aqui os comandos Draw, né? Que são os comandos de desenho. Vou clicar nesse grampinho, eu travo essa janela, tá? Como eu comentei, agora nessa aula eu vou explicar basicamente esses comandos que estão aqui em cima e aí os demais eu deixo para a próxima aula. Você tem a opção de clicar no comando. Quando você clica no comando, observem no cursor que ele ficou apenas com as duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal. Ok? Significa o quê? Que o seu comando ele está ativo. E vocês também se lembram que eu comentei que tudo que você faz aí no seu AutoCAD, né, você precisa prestar atenção no que aparece aqui na nossa barra de comandos, tá? Está dizendo aqui, ó, especifique o primeiro ponto. Então, bem simples, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse, clicou, aí você vem, ó, e aí você tem uma linha, tá? A linha é essa que está aparecendo mais forte, as demais é uma cota provisória, mostrando aí
a cota linear e mostrando também o ângulo, tá ok? Então, bem simples, para fazer uma linha você vai clicando em pontos, ó, o comando continua ativo, que é o comando linha, tá? Ó, bem simples, basta ir clicando. Para finalizar o comando, você na verdade tem 4 opções. Você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Enter. Você finaliza o comando, tá ok? Vou apertar a letra L, que é o atalho do comando linha, e vou selecionar aqui, ó. Aí eu vou clicando, eu tenho a opção de apertar direto o botão Enter também, eu finalizo o comando. Eu vou selecionar linha, Enter, aí vou fazer um pouquinho mais para cá, ó, para o lado, tá? Então você pode ir praticando aí no seu, ó. Faço aqui linhas, eu posso apertar a barra de espaço, também eu finalizo o comando. E eu posso também apertar o ESC, ó. Venho aqui, ó, faço várias linhas, aperto o ESC, finalizo o comando. Então, essas 4 opções de finalizar o comando é aí de gosto do usuário, tá? Alguns usuários preferem trabalhar selecionando através do mouse, com o botão direito do mouse, outros preferem apertar a barra de espaço e assim por diante. Mas de qualquer forma, você aciona o comando, faz, né, a ferramenta que você está querendo manipular, e aí depois você pode apertar o botão direito, cancelar ou apertar o Enter aqui, ó, tá? Aí você faz o comando linha. Você pode observar que quando eu faço o comando linha, aparece logo ali do lado do meu cursor, ó, a letra L, aqui, ó, o mesmo ícone e o nome linha, né? Ou line aqui no AutoCAD em inglês. Por que essa opção está aparecendo diretamente aqui no meu cursor e não está aparecendo na barra de comandos? Porque eu estou utilizando, pessoal, essa ferramenta aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos em Customization. Vou subir aqui, ó, nesta opção chamada Dynamic Input, tá? Ou entrada dinâmica. Eu clico, ela ficou ticada, significa que ela desceu aqui, ó, para a nossa barra de status. E é essa opção aqui, ó, que tem uma espécie de um sinalzinho de mais com um tracinho do lado, tá? Que é a entrada dinâmica. Significa o quê? Que eu consigo fazer os meus comandos diretamente do lado do cursor. Então, se você deixar ele cinza, ó, vou fazer aqui um comando line, ó, observem que agora ele está na barra de comandos aqui, ó, tá? Se eu deixar ele azulzinho, significa que o comando está acionado, tá? Então agora, ó, eu consigo fazer o comando, deixa eu fazer aqui, ó, linha. Eu consigo fazer o comando, ó, do lado do cursor, porque o Dynamic Input está acionado. Em alguns casos, você vai entender que é bom você trabalhar dessa forma, em outros casos nem tanto, tá? Você vai entender isso aí um pouquinho mais para frente. Mas pode deixar o seu Dynamic Input acionado, que vai ficar mais fácil para eu ir mostrando para vocês alguns atalhos aí no AutoCAD, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, você aprendeu que você pode pegar o comando e depois você pode clicar na tela. Ou você pode acionar o atalho e também clicar na tela, tá? Então você põe a letra inicial, ó, e aí você consegue fazer aí os seus desenhos, tudo bem? Bom, a linha, pessoal, ó, vocês podem observar que o comando linha, quando você aciona o comando, a cada segmento de clique, ele cria um segmento de reta aqui, ó. Na verdade, ele faz um trecho de linha, né, ó, dessa forma. Eu vou apertar o ESC. Aqui você tem uma linha, ó, com 3 grips, tá? Vai ter uma aula específica, pessoal, só sobre grips. Você tem opções fantásticas através do uso dos grips aqui, tá? E eu vou explicar para vocês isso daí um pouquinho mais para frente também. Ou seja, então cada elemento que você seleciona, ó, é uma linha separada, ó. Cada 3 grips desses, que são esses quadradinhos azuis, nós temos então uma linha separada. Bom, isso é legal porque às vezes você pode, por exemplo, pegar uma linha dessa, clica no grip, ele vai ficar vermelho e aí você consegue, ó, mudar a linha de posicionamento. Mas em outros tipos de projeto, principalmente quando você deseja fazer um perfil de uma peça, né, ou fazer uma área, uma região, às vezes não é interessante você trabalhar com linhas separadas, mas você trabalhar com um conjunto de linhas, tudo junto, tá ok? Então, nesse caso você vai usar polylines, tá? Ó, ou polylinha, que é esse outro comando aqui, ó. O comando é basicamente o mesmo, ó. Você pode ir clicando na tela, ó, fazendo vários segmentos, ó, vários pedacinhos de retas, tá? Porém, ó, quando você selecionar uma dessas linhas, você vai observar que trata-se, ó, de apenas uma linha
ou seja, apenas de um elemento, ou seja, é uma polyline. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Nas próximas aulas também você vai entender como transformar uma polyline em uma line e também como transformar uma line em polyline. Eu explico isso daí para vocês, tá? Porque às vezes você pode desenvolver uma polyline e você depois precisa fazer com que ela separe em partes ou vice-versa também, tá? Bom, para deletar, pessoal, o desenho que você tem na área gráfica é muito simples. Você vai clicar no ponto, apenas um clique, tá? Você não vai segurar o mouse. E você vai abrir uma janela verde que está sendo feita da minha direita para a esquerda. E aí você vai selecionar, ó, quando o objeto encostar na janela verde, ele já é selecionado, ó, fica todos os grips selecionados. Aí eu vou na tecla Delete do meu teclado e aperto Delete, ó. Tá ok? Para mim desfazer essa opção que eu apaguei, eu venho nessa setinha aqui, ó, que é o comando undo, ou desfazer em AutoCAD português, tá? Você clica aqui, ó, e aí você desfaz a última opção. Agora, se você clicar aqui na tela e depois abrir uma janela azul, essa janela aqui, ela faz o seguinte, ela só vai selecionar o objeto que estiver totalmente dentro dela, ó. Vou abrindo aqui, quando o objeto estiver totalmente dentro da janela, ó, aí sim ele é selecionado. Qual a vantagem de cada uma desses dois tipos de janelas? Que na verdade, a janela azul, às vezes você pode estar dentro de uma parte bem complexa de linhas e você não quer selecionar algumas partes. Então, você vem e abre a janela azul. Às vezes você precisa fazer seleções bem detalhadas, finas, ou seja, vários objetos. Você seleciona com a janela verde. Tudo bem? Ó, vou fazer aqui mais uma polilinha. Ó, faço uma polilinha aqui, outra aqui, apenas aleatoriamente, tá? Ó, com a janela verde eu seleciono tudo. Com a janela azul, só consigo selecionar depois que estiver tudo dentro da janela azul também. Tudo bem? Ou seja, suponhamos que eu tenha uma linha aqui, ó, bem no meio entre as polilinhas, ó. Tá? Se eu vim com a janela verde, vai ficar meio difícil eu pegar um e pegar outro, né? Então eu posso vir, ó, com a janela azul, mesmo que esteja pegando a polilinha, só a que está totalmente dentro da janela azul é selecionada, tá? Vou apertar ESC. E também você pode utilizar essa forma de seleção em laço. De que forma? Ó, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse na tela e agora sim você vai segurar o botão. Quando você segura o botão, ó, observem que ele está gerando um laço, ó, verde. Ou seja, você consegue selecionar apenas objetos que você deseja, ó, fazendo o seu entorno. Tá ok? Por exemplo, eu quero apenas essa linha que está aqui dentro. Ó. Então eu venho aqui, ó, com um laço, ó, e literalmente eu faço um laço nesse objeto, ó. Não precisaria envolver ele todo porque é a janela verde, tá, ó. E aí eu venho e deleto, ó. Vou apertar aqui o undo, que é o atalho U, Enter, a linha voltou, tá? Então eu quero apenas essa linha aqui com a janela azul, ó. Eu clico e seguro e aí eu venho criando um laço azul, ó. Quando o meu objeto estiver totalmente dentro desse laço azul, ele é selecionado também e aí eu deleto. Tá ok? Eu faço um comando mover ou rotacionar, independente aí do que você for usar, tá? Ou seja, então você clicando em outro ponto, você tem uma janela. Você clicando e segurando, você tem, ó, a seleção por laço. Legal? Ó, vou selecionar e vou deletar. Agora, meus amigos, nós vamos falar sobre os círculos, né? Aqui, ó, né? Nós temos algumas ferramentas interessantes no uso do círculo, tá? Você clicando aqui embaixo, ó, você tem mais algumas opções. Bom, o círculo, pessoal, aqui no AutoCAD, ele funciona da seguinte maneira, ó. Você clica no comando, você tem um círculo que você tem, obviamente, um centro, né? Você precisa clicar em qualquer ponto aí da sua área gráfica. Quando você clica num ponto da sua área gráfica, a sua medida que você vai inserir para o círculo, né? Na verdade, aqui, ó, trata-se do raio, ou seja, a parte do centro, né? Até a extremidade do círculo, tá? Então você pode pôr para o lado, ó, que você deseja e colocar o valor de uma unidade. Vou colocar, por exemplo, o valor de 30 unidades de raio, tá ok? Aí eu vou, aperto Enter, ó, o círculo é feito aí rapidamente, tá? Eu vindo aqui também, ó, eu tenho a opção de pegar a opção círculo também,
Só que ao invés de eu colocar, né, o raio, eu posso colocar diretamente um diâmetro, tá ok? Ó, eu vou clicar na tela. Agora, ao invés de eu colocar a medida de raio, eu venho aqui na opção, ó, diâmetro, tudo bem? Clico aqui, ó. A partir de agora, eu não estarei colocando a medida do centro até a extremidade, mas sim, né, de eixo, de uma extremidade até a outra, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor 15 de diâmetro. Aí eu aperto Enter, ó. Aí eu tenho um outro círculo com o diâmetro de 15. Você pode utilizar aqui o comando dist, tá ok? Ó, que é o comando distância. Aí você vai medir aqui, ó, dessa extremidade, né? Ó, eu vou acionar aqui os comandos de precisão, ó, que é aqui o snap, tá ok? Ó, vou clicar, ele vai ficar azulzinho. Agora eu tenho os comandos de precisão. Eu não estou conseguindo pegar aqui o quadrante, tá? Mas nas próximas aulas eu explico para vocês como fazer esta opção, ó. Tá, eu vou pegar aqui essa aqui, ó, a amostra ali, ó, 15 por 15, tá? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho, pessoal, aí eu já vou fazer um pequeno ajuste e vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? Vou ligar aqui o mid, o quadrante, né? O center tá ligado, perpendicular, tá? Ok. Que são os comandos de precisão que vai ter uma aula específica sobre isso, tá ok? Então, com a opção dist, ó, eu posso pegar daqui essa medida até aqui, ó, até o centro eu tenho um raio de 30. Aqui no caso eu tenho um diâmetro de 60. Dist novamente, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho ali, ó, um diâmetro de 15, tá? Deixa eu pegar com mais precisão para mostrar para vocês, ó. Do quadrante até outro quadrante, ó, tá ali o valor de 15. Tudo bem? Bom, aí nós temos outras variações aqui do círculo, ó. Você tem o círculo, né, esse que eu mostrei para vocês, ó, com diâmetro, né? Tem um raio e o diâmetro. Tanto faz você pegar um ou outro, você pode depois alterar as opções aqui na barra de comandos, conforme você viu. Você tem o círculo de 2 pontos. O círculo de 2 pontos, você vai clicar em um ponto e aí depois em um outro ponto específico, tá ok? É importante que você tenha, né, locais para você inserir o círculo, né? Clicando diretamente nesses pontos. Depois você tem um círculo de 3 pontos. O círculo de 3 pontos é o mesmo raciocínio, só que você precisa ter 3 pontos, né? Ó, vou acionar aqui o comando círculo, apenas com a letra C. Em português digita-se CI, tá ok? Ó, vou fazer aqui um outro círculo dessa forma. Então eu tenho 3 pontos, não é isso? Então vou lá, ó, pego o círculo de 3 pontos. Clico aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, pode ser aqui, nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui, ó. Olha lá, ó, eu tenho um círculo que ele passou por 3 pontos. Tudo bem? Depois nós temos o círculo tangente, tangente, raio. Significa o quê? Que você precisa tangenciar uma face e depois inserir, né, um valor de raio. Ó, eu vou tangenciar, ó, aparece ali aquela simbologia que é uma espécie de uma bolinha, né, com 3 pontinhos do lado. Ela está aparecendo porque o meu comando snap de precisão está acionado. Eu vou clicar aqui do lado, ó, vem em Object Snap Settings, tudo bem? E ela está aparecendo aqui, ó, tangente, tá? Ela está selecionada. Então pode deixar aqui selecionado tangente, né? Os outros demais apagou aqui nesse momento porque eu estou com o comando acionado, tá? Clica aqui em OK, ó. Então eu vou tangenciar este círculo e vou tangenciar, ó, esse outro círculo. Bom, o meu círculo ele vai passar por essas duas faces, porém eu preciso informar um valor de raio aí para o AutoCAD, tá ok? Então vou colocar o valor aqui, por exemplo, de 18, tá ok? Isso é um valor de raio, tá? Aperto Enter, ó. Eu tenho um círculo aqui que tangenciou as duas faces, e ele tem uma medida do centro até a sua extremidade, com o valor de 18 unidades. E por fim nós temos aqui o círculo tangente, 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 tá? Você precisa de faces, pode ser círculos ou pode ser quadrados também, de forma que você precise mostrar para o AutoCAD, ó, as 3 faces que ele estará tangenciando. Obviamente, ó, o AutoCAD vai fazer o encaixe perfeito deste círculo aí nas suas respectivas tangentes, tá? Esse comando círculo aqui, pessoal, ele é bastante utilizado, né, obviamente aí no AutoCAD, principalmente na área de projetos mecânicos, tá? Então, basicamente para você inserir círculos, você vai utilizar sempre a tecla C, você vai clicar num ponto, tá ok? Você vai ter aí o seu círculo para você inserir, depois você vem já insere valores de raio. Vou colocar aqui o valor de raio 20, Enter, ó. O círculo é facilmente criado aí no AutoCAD, tá?
Aqui do lado, ó, nós temos algumas opções de arco, tá? O arco também ele é um comando bem utilizado no AutoCAD, né? Você vai utilizar com grande frequência. E muito desses arcos aqui, você só vai entender um logo após que você compreender o outro, tá? Então eu tenho que ir na sequência aqui para que vocês entendam um por um, tudo bem? Obviamente que aí no decorrer do curso, na hora que a gente estiver fazendo os projetos, nós vamos voltar com as opções de arco. E aí, obviamente, também você vai entendendo um pouquinho melhor ali, né, em algumas situações, realmente na prática. Temos o primeiro aqui, ó, que é um arco de 3 pontos. Bom, pelo próprio nome dele já diz, você precisa ter 3 pontos de cliques. Então, você tem, ó, um ponto, você vai clicar. Você tem aqui, ó, o segundo ponto, vou clicar aqui em cima. E aí depois, ó, você tem, ó, o terceiro ponto. Ó. Observem que o arco está preso nos 2 primeiros pontos que eu fiz, tá? E aí depois, ó, eu venho, ó, livremente e faço o modelo de arco que eu desejar, ó. Tá ok? Então é o nosso arquinho aí de 3 pontos. Vou selecionar e deletar. Depois nós temos aqui, ó, Start Center End. É importante que você sempre preste atenção, pessoal, nessas frases que aparecem aqui, ó. Start, em português, significa início. Center significa centro. End significa fim. Bom, então você tem um arco, ó, que ele tem um início, um centro e um fim. Tá ok? Então sempre preste atenção na frase aqui, porque é o modo como você vai usar o arco aí na área gráfica, tá? Então, ó, Start, Center, End. Então vamos lá, ó, início. Eu clico num ponto qualquer. Depois eu preciso de um centro, ó, vou clicar aqui para minha direita, eu clico e agora, ó, eu tenho um ponto de fim, ó, nesse posicionamento aqui, ó. Eu venho e faço o arco no posicionamento que eu quiser, nesse momento eu clico. Tudo bem? Posso fazer invertido também? Posso, ó, vem cá. Eu pego aqui, ó, Start Center End, clico para cá, aqui foi o meu início, aqui vai ser agora o centro e, ó, agora aqui, ó, eu tenho, né, o ponto final para inserir. Tudo bem, ó? Aí eu venho e clico aqui. Tudo bem? Vou colocando aqui para o lado. Agora nós temos aqui, ó, Start Center Angle, significa centro, na verdade, início, né? Centro e ângulo. Tudo bem? Então eu vou clicar, ó. Eu ponho aqui na tela, ó, início, faço um centro e agora, ao invés de eu fazer, na verdade, o terceiro ponto, né? Eu vou iniciar aqui colocando um valor de ângulo. Tudo bem, ó? Para esse lado de cá é o nosso ângulo 0, aqui seria o ângulo 90. Nesse posicionamento consideramos o 180. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o ângulo de 45. Aperto Enter, ó. Então eu tenho aqui, ó, um arco que ele iniciou, né? Ele tem um centro e ele está, ó, num ângulo que tem uma abertura aqui, ó, no ângulo de 45 graus. Tudo bem? Deixa eu colocar também aqui para o lado, a gente vai prosseguindo, ó. Agora eu tenho aqui, ó, Start Center Length, significa início, centro e distância. Tudo bem, ó? Vamos lá, ó. Início, centro e agora, ó, eu vou colocar um valor de distância. Quanto mais eu vou para o meu lado esquerdo aqui, ó, eu tenho um valor de distância. Não é ponto, não é ângulo, é distância, tá? Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, 25, aperto Enter, ó. Eu tenho um arco que ele tem um centro, ele tem um início e ele tem uma distância, na verdade, considerando aqui a base, tá bom? Vamos para o próximo. Nosso próximo comando de desenho é o arco que tem início, fim e ângulo, tá? Então, ó, ele tem um início, depois ele tem um fim e depois ele tem um ângulo, tá ok? Ó, então vamos lá, ó. Início, aqui desse canto de cá, ó, já é o fim e aqui nós vamos colocar, ó, o valor de ângulo. Esse valor de ângulo aqui, pessoal, ó, você pode ir passando o mouse para vários lados, né? Ó, na sua área gráfica, você vai observar que conforme o ângulo que você for determinar aqui, ó, ele cria uma espécie de uma cúpula aqui, ó, com um posicionamento diferente, tá ok? Então você pode ou clicar na tela, já deixar no modelo que você deseja, ou então você coloca valores de ângulo aqui, ó, tá? Vou colocar, por exemplo, um ângulo de 30 graus, aperto Enter, ó, aí ele cria, ó, na verdade, um círculo que ele possui um ângulo de 30 graus. O raciocínio é o seguinte, ó, aqui você tem um ponto inicial, aqui você tem um ponto final. Na verdade, ó, o encontro, vou fazer aqui um comando line, ó, o encontro a partir do centro aqui, ó, desse arco, tá? Vou fazendo aqui um centro hipotético. Essa abertura aqui, ó, é uma abertura de 30 graus. Tudo bem? A partir do centro
do arco, porque todos os arcos, ó, na verdade, possuem o seu respectivo centro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, daqui desse centro, essa abertura foi o ângulo que você colocou ali. Tudo bem? Vamos para o próximo. Nós temos aqui, ó, Start and Direction, início, fim e direção. Esse comando é bem interessante, ó, é bastante usado para fazer, né, o acabamento em algumas partes com duas linhas, ó. Start in the direction. Então vamos lá, ó. Início, fim e agora, ó, eu tenho uma direção, tá? É bem parecido com o outro, só que eu vou mostrar, ó, diretamente aqui para que lado que eu quero fazer o círculo, ó, através de uma direção, tá? Aí eu posso simplesmente clicar, ó, e aí eu monto o arco rapidamente. Quando você tem, por exemplo, uma opção assim, ó, vou fazer aqui uma linha, ó, você tem uma linha aqui nesse posicionamento, aí você tem uma outra linha aqui, ó, dessa forma. Então esse comando aqui, esse arco, ele é bem importante, ó. Eu venho aqui, ó, Start in Direction, eu clico, ó, início, fim, clico para cima, direção, ó. Eu faço a concordância perfeita aqui, ó, com esse tipo de arco, tá bom? Agora nós temos o nosso próximo arco, que é Start in the Regions, ou seja, início, fim e valor de raio. Ó, pego aqui o comando, tá? Ó, então eu tenho, ó, um centro, um fim, tudo bem? Ó, coloco aqui para cima, ó, e digito um valor de raio. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor 30, tudo bem? Aperto o Enter, ó. Se você selecionar aí o arco, você vai observar que aparece aqui, ó, um centro. Desse centro até a extremidade do seu arco, você tem ali, ó, o valor de 30 de raio, tudo bem? Vamos na sequência, ó. Agora você tem, ó, esse aqui, ó, Center em Start End, ou seja, você vai começar o arco a partir do centro, depois você vai iniciar o arco e depois vai finalizar, tá? Ó. Então vamos lá, o primeiro clique é o centro, aqui, ó, é o início e aqui, ó, para cima, ó, vou desligar aqui o F8, ó, aqui é o final do arco, tá? Ó, nesse posicionamento aqui, ó. Observem que o arco ele está indo no sentido anti-horário. Se você apertar a tecla Ctrl, ó, ele inverte aqui o sentido, ó, para o sentido horário, tá ok? Então, ó, você pode vir aqui, ó. Então você tem o centro, o início e você tem o fim. Aí você clica. Tudo bem? É um comando bem utilizado para fazer o arco ali de portas em projetos arquitetônicos. Depois você tem aqui, ó, Center Start Angle. É o mesmo procedimento, só que agora você precisa inserir um valor de ângulo. Então vamos lá, o primeiro clique, ó, é o ponto central, o segundo clique é o inicial e agora você tem valores de ângulo. Vou colocar um ângulo aqui, ó, de 60 graus, aperto o Enter, ó. Ele fez uma abertura aqui num total de 60 graus, tá? Ó, o raciocínio é o seguinte, você pega aqui uma linha, se você encontrar aqui, ó, desse ponto central até aqui, ó, você precisa ter uma abertura exata de 60 graus, ó. Vou pegar aqui o comando para medir ângulos, tá ok? Eu clico nesta linha, clico na outra, ó. Eu tenho uma abertura de 60. Tudo bem? Vou colocar aqui para o lado. Vamos para o próximo, ó. Center, Start, centro, início e distância. Tá ok? Ó, clico num ponto, é o centro. Clico na extremidade, é o início. E agora, ó, eu tenho o valor de distância. É bem parecido com aquele outro. Só que agora eu estou pegando o ponto central como, né, o início da criação do arco, tá? E aí eu venho, posso colocar um valor ou apenas clicar na distância. Depois nós temos aqui o arco contínuo. Esse arco contínuo, você precisa ter arcos já criados na sua tela. Quando você clica nessa opção contínuo, ó, ele vai iniciar, ó, a partir do último arco que você fez. Aí você tem, ó, a criação livre, ó, de um arco aqui, ó, tá? Ó. Então eu finalizei aqui, não foi esse último? Então se eu pegar aqui o contínuo novamente, ó, ele vai começar a partir dessa ponta aqui, ó. Tá bom? Então você pode ir fazendo aí, ó, desenvolvimento de vários arcos neste sentido. Bom, estas duas opções aqui, pessoal, círculo e arco, tá? É importantíssimo que vocês pratiquem, tá ok? Então, eu estou mostrando aqui algumas explicações até um pouco simplificadas. No decorrer das aulas, a gente vai, obviamente, fazer muito desses comandos aqui, ó. Então, é importante que você assista de novo, que você reveja, tá? Se você não entendeu algum desses comandos aqui, ó, por favor, pause o vídeo, volte e reveja com um pouquinho de cuidado e também pratique aí no seu AutoCAD, tá? Vou selecionar todos estes arcos aqui, vou deletar.
E aqui nós temos agora o comando retângulo. Bom, o comando retângulo, né, ele vai fazer aí retângulos e quadrados. O uso dele, né, requer aí também algumas atenções. Ó. Seleciona aqui o comando. Bom, antes de iniciar o comando, né, o comando quadrado, eu já observo aqui na minha barra de comandos que eu tenho algumas opções. Chamfer, de fazer chanfros, Elevation, Fillet, Thickness e Width. Essas 5 opções aqui, pessoal, eu não vou mostrar agora para vocês, porque são comandos também de modificação que nós veremos aí nas aulas futuras, tá? E alguns desses comandos também são usados para as opções em 3D, tá ok? Então, mais para frente eu explico para vocês. Bom, para inserir um retângulo é bem simples. Você vai clicar num ponto, aí você vai determinar o outro ponto que você deseja, ó. Simples assim, tá? Você vem e clica, ó, rapidamente você faz um quadrado na forma que você deseja. Porém, você vai precisar inserir quadrados com medidas, né? Então, você vai pegar aqui, ó, o comando retângulo, você vai clicar na tela, aí você tem a opção área, ou seja, você vai precisar inserir uma área para esse retângulo, uma dimensão ou rotação. Vamos colocar, por exemplo, a opção área. Eu clico aqui na opção área, então eu vou ter que fazer um retângulo que tenha uma área total, tá? Eu vou colocar uma área, por exemplo, de 30 unidades, aperto Enter. Agora, o AutoCAD está me pedindo algumas informações. Eu vou desenvolver um retângulo que tem uma área de 30 unidades. Só que ele quer saber qual a base do meu quadrado. Se eu vou usar Length ou Width. Tá ok? Length é a base, distância, e Width é a altura. Tá? Vou colocar Length primeiro, que é a base. Ó. Vou clicar aqui. A minha base vai ter, por exemplo, 8 unidades. Tá? Vou colocar aqui o valor 8, aperto Enter. Ó. O retângulo foi inserido aqui. Ó. Venho com o comando dist. A minha base aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho ali, ó, 8 unidades. Porém, como eu informei para o AutoCAD que eu quero um retângulo que tenha 30 unidades quadradas, então ele já sabe que a multiplicação de 8 aqui, ó, vezes 3,75 vai dar o valor de 30 unidades. Vamos conferir. Vou abrir aqui a calculadora. Ó, vou pegar aqui Calc. Tá? Poderia pegar a calculadora também do AutoCAD, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Digito o atalho Calc, aí eu tenho a calculadora aqui também do próprio AutoCAD, ó. Tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. 8, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho a calculadora para baixo, ó. 8 vezes 3,75, foi isso? Deixa eu só conferir aqui, né? Ó, vou clicar no sinalzinho de igual, ó. Aparece aqui, ó, tá vendo, ó? Uma área de 30 unidades. Então, tá certinho. Bom, o raciocínio é o seguinte, então, ó, retângulo, clico aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar área também, vou colocar uma área de 30 unidades, aperto Enter. Porém, agora eu vou colocar Width, que é a altura, tá? Coloco aqui, ó, e eu vou colocar a minha altura, ó, de 3,75, tá? Não posso pôr a vírgula para não trocar de eixo. Aí eu aperto Enter, ó. Ele fez exatamente, ó, o mesmo retângulo, porque eu coloquei a altura de 3,75 e automaticamente o AutoCAD já entendeu que a base tem que ter daqui até aqui, ó, ali, ó, o valor de 8. Tudo bem? Vamos na sequência então, ó, comando retângulo. Agora eu vou clicar na tela, vou colocar a opção dimensão. Bom, a dimensão é bem simples, você vai colocar medidas exatas para esse quadrado, tá? Ó, clico aqui em dimensão. Ele me pede uma primeira informação, que é a base, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 10, aperto o Enter. Depois eu vou colocar a altura, vou colocar o valor 20, Enter. Ele fez um retângulo, ó. Aí eu posso ter aqui, né, opções para clicar na tela, ó. Vou clicar aqui. Eu tenho então, ó, com o comando para medir, eu tenho, ó, daqui até aqui, ó, uma base de 10 e depois eu tenho uma altura de 20. Tá bom? Recapitulando, então eu seleciono, clico na tela, dimensão, eu quero que a minha base tenha, por exemplo, 50 unidades, Enter, e que minha altura tenha 10 unidades, Enter, ó. Então, eu clico na tela depois, eu tenho aqui, ó, 50 unidades, vou pegar aqui a opção para medir, ó, que é o comando dist também. Daqui até aqui, ó, eu tenho 50, e de altura eu tenho 10, tá bom? Então, vamos lá. E por fim, nós temos aqui, ó, clicando na tela, a opção Rotate. Essa opção Rotate, quando você seleciona, ó, o seu quadrado, você vai poder fazer opções para inserir um ângulo de rotação.
E também dentro dos ângulos de rotação, você, por exemplo, coloca aqui ó, um ângulo de 45, aperta o Enter, o seu retângulo está sendo feito aqui ó, num ângulo de 45, tá? Ele já está vindo inclinadinho. E também, você dentro dessa opção de inclinação, você também tem as mesmas opções, ó, área e dimensão. Ou seja, você pode fazer o seu retângulo, ó, ele já inclinado, ou seja, a partir desse centro para cá, ó, você tem uma linha imaginária, para cima você tem uma abertura de 45, ó, tá ok? E aqui você pode fazer um retângulo com área ou com dimensão também. Lembrando só um detalhe, pessoal, que aqui no AutoCAD, tudo que você faz vai ficando na memória do seu programa. Então, toda vez que eu iniciar agora um novo retângulo, ele já iniciará ó, com um ângulo de 45, tá? Então, ele já ficou na memória aquele histórico do ângulo de rotação de 45. Para me voltar ao normal, eu tenho que vir aqui ó, em Rotate e colocar o valor 0, Enter. Aí ele volta ó, a ser um retângulo normal, tá? Então, lembre-se desse detalhe. Todas as configurações que você fizer no último comando, ele vai permanecendo na memória do seu AutoCAD. Combinado? Então, esse foi o nosso comando retângulo. Logo mais aqui, ó, do lado do comando retângulo, nós temos o comando polígono. Tá? O comando polígono, ele vai criar polígonos com faces, com a quantidade de faces que você determinar. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor 8 faces, Enter. Eu preciso ó, especificar um centro para o meu polígono, eu clico na tela. Tá? Quando eu clico, o AutoCAD me dá a seguinte instrução. Você quer esse polígono inscrito ou circunscrito? Bom, eu vou pegar aqui a opção inscrito, tá? Aqui primeiro, ó, essa opção. Agora, ó, observem que está aparecendo um polígono de 8 lados e ele está me pedindo um valor de raio. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, observem só, vou colocar um valor de raio de 10 unidades, aperto Enter. Tá ok? Ó, esse é o inscrito. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou pegar um outro comando polígono, vou fazer aqui do lado também com 8, tá? Vou apertar o Enter, vou especificar o centro dele e vou colocar circunscrito. Tá ok? E vou colocar aqui para o lado também com um raio de 10 unidades, Enter. Você vai olhar assim, de imediato você vai falar assim, ah, são objetos parecidos. Esse da esquerda, ele é circunscrito porque ele está dentro de um círculo. Aqui, ó, se você pegar um círculo central até aqui, ó, de 10 unidades de raio, esse objeto estará dentro do círculo. Tá ok? E esse estará por fora de um círculo que tenha 10 unidades de raio. Vou fazer novamente aqui, ó, para você entender um pouquinho melhor, ó. Vou fazer um círculo, tá? Como você já sabe, clico na tela, coloco para o lado, vou colocar 10 unidades de raio. Opa, esse tem 10, tá? Vou selecionar, vou acionar a tecla CP para copiar e faço uma cópia aqui do lado, ó. Tá ok? Então vamos lá. Polígono, tudo bem, ó, 8 lados também, Enter. Pego um ponto central, vai ser o centro do círculo, eu clico. Eu vou colocar esse da esquerda inscrito, coloco para o lado, ó, aqui digito 10 de raio. Tudo bem, ó? Ou seja, ó, o polígono, deixa eu colocar ele com uma cor diferente aqui, ó. Ele ficou, ó, para o lado interno de um círculo de 10 unidades. Porém, ó, quando eu pego a opção circunscrito, tá, ó, 8 lados, vou pegar um ponto central, clico na tela, circunscrito, abro aqui ó, o valor de raio, coloco 10 também, Enter. Ó, é o mesmo objeto, porém um fica para fora, né? E outro fica para o lado interno. Ó, tá? O círculo ele continua com 10, esse aqui é feito para o lado interno e esse aqui ó, é feito para o lado externo. De qualquer forma, ó, se você vir aqui com o comando dist, você vai observar ó, que do centro do círculo, ó, daqui até aqui, ó, você tem um valor de 10, porém ó, esse daqui... o raio já é diferente, ó, é daqui até na face do polígono. Tudo bem? Ali é o valor de 10, tudo bem? Então vamos na sequência aí com nossos comandos de desenho. Depois aqui embaixo você tem o comando elipse. O comando elipse ele tem basicamente os mesmos raciocínios do comando círculo, porém você vai fazer, obviamente, elipses, ó, elipse com centro. Você clica num ponto, tá? Ó, você clica no outro ponto, ó, você pode definir, ó, desse ponto central até aqui um valor, na verdade, de raio, né, de distância, e depois colocar, ó, o valor que você quer, ó, para essa altura aqui, ó, da elipse, tá? Ó, então você tem objetos ovais, né, ou achatados. Depois você tem aqui a opção, ó, com eixo e fim, tudo bem, ó? A opção já fala, ó, axis significa eixo,
tá? E depois você tem um fim. Vou pegar essa opção, você vai criar um eixo, ó, um eixo, e depois você tem a medida, ó, para iniciar o valor de fim. Você pode clicar ou então já inserir valores, tá? Ou seja, eu criei um eixo aqui, ó, para minha elipse e depois eu coloquei uma distância. Muito bem, então vamos na sequência. Nós temos aqui o elliptic arco. É o mesmo raciocínio, só que ele vai criar elipses em arcos, tá? Ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um ponto, eu tenho um eixo, tá? Ó. Aí depois eu vou colocar a distância, tá? Vou colocar aqui a distância, ó, clico aqui. E agora, ó, eu preciso mostrar, tá? O raciocínio foi basicamente esse daqui do lado, porém agora eu vou mostrar um ponto inicial e um ponto final, tá? O meu ponto inicial vai ser aqui, ó. Aí eu clico. A partir daqui, ó, eu desenvolvo um arco, tá? Que é no formato elíptico, tá? Ó. E aí eu clico nesse outro ponto, ó. Eu tenho um arco, né? Ele aí também elíptico. Então esse foi o nosso comando elliptical aqui, ó, tá? Essas três opções. E por fim, na nossa aula de hoje eu tenho aqui a opção do comando hat, o gradient e o boundary. Esses três comandos aqui, ó, pessoal, eu vou deixar para explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Porque eu vou mostrar para vocês algumas opções interessantes sobre esses três comandos. E aí eu vou montar um desenho legal aqui para vocês, deixar algo bem certinho para que vocês entendam o uso desses três comandos aqui, ó. Esse aqui faz achuras, tá? Você precisa inserir achuras em áreas fechadas. Esse aqui é basicamente o mesmo comando, só que você vai criar pinturas em gradiente. E esse aqui vai gerenciar ou criar uma espécie de um perímetro aí para você desenvolver, tá bom? Então eu explico para vocês isso daqui aí já na nossa próxima aula, tá? Então na próxima aula nós vamos já iniciar aqui, ó, as opções de hat, de opção, e aí eu mostro para vocês também esses outros comandos que estão localizados logo mais aqui abaixo. Bom, vou apagar aqui. Bom, pessoal, eu já comentei com vocês que não é exagero aí, né, que você pratique, que você reveja, para que você venha utilizar aí com maior ênfase o seu AutoCAD, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, né, não se esqueça, é muito importante para nós, pessoal, você que está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, clique aí no like, né, que nós vamos ficar muito felizes. Esse like aí vai fazer o quê? Vai fazer com que outros usuários conheçam o nosso trabalho. Se você teve uma dúvida em específico, você precisa mandar uma mensagem para nós, entre lá no site autocriativo.com.br. Na página de ajuda você tem um formulário para mandar para nós vamos responder com total carinho. E também, se você, né, não é inscrito no nosso canal, poxa vida, inscreva-se em nosso canal, tá? Divulgue também nas suas redes sociais, ficaremos muito felizes em tê-lo aqui conosco como nosso amigo no projeto Autocriativo, tá? Nós estamos aqui na nossa primeira fase do curso, é uma fase, como eu já venho comentando, para você aprender as ferramentas do AutoCAD, tá? Então, vá praticando, exercite, pegue todos esses comandos aqui, ó, e vá brincando aí na sua tela, vá fazendo desenhinhos, desenhe uma casinha, desenhe bolinhas, nuvens, o que você imaginar, o que a sua criatividade mandar. Vá praticando as instruções que eu passei também sobre o movimento do mouse, sobre o comando pan, o comando zoom. É importantíssimo, pessoal, que para que vocês venham, né, prosseguir e evoluir no curso, que você pratique bastante o uso do AutoCAD. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula, continuando aí com os nossos comandos de desenho. Aquele grande abraço, pessoal, e até mais!